Olá, você está no canal Mais Pag. No momento iremos começar a leitura da quinta parte do livro Fernanda Brum e Foi Assim, escrito por Fernanda Brum. O começo do fim. Meus pais eram membros de uma grande igreja, mas por causa de um desentendimento, saíram de lá juntamente com outros membros e líderes e fundaram uma nova igreja. Naquele momento, eles não entenderam que estavam em rebeldia e simplesmente foram embora. No início, tudo parecia bem. Alguns casais de líderes assumiram os cultos, meus pais logo assumiram um dia da semana e coisas tremendas começaram a acontecer. Muitas curas e conversões, vários centros de macumba foram fechados, meu pai chegava com carros cheios de imagens para serem quebradas. Eu tinha muitos amigos, os filhos dos líderes, e assisti ao nascimento de um novo coral. Meu pai tocava acordeon, tirava as vozes e ensinava um novo coral, que logo estava cantando quando eu atravessar o mar da Galileia, um hino de vitória eu irei cantar. Tudo parecia bem se não fosse a quebra de aliança com a antiga igreja. Sabe? Em pouco tempo, aquele castelo começou a desmoronar. O pastor, que estava à frente do trabalho, foi pego em pecado. Quando orientado pela liderança a se afastar do cargo, se humilhar e recomeçar, não aceitou. Antes, manteve-se firme, negando o ocorrido. Isso fez com que todos os que partiram com ele se dispersassem mais uma vez, fragmentando as ovelhas e fundando novos ministérios separadamente. Parecia um dominó, com suas peças caindo umas sobre as outras. Tudo começou a desmoronar muito longe, mas logo chegou a nós. Era questão de tempo e tudo que tínhamos ruiu também. Ficamos sem igreja. Ainda tentamos por um tempo ficar com um dos pastores, que era sério e muito querido. Ele fundou uma nova igreja próxima a Irajá. Mas já não tínhamos tanta frequência nos cultos. Eu comecei meu curso de batismo, mas logo desisti. Nós faltávamos muito por causa de um novo negócio que meu pai estava abrindo, o ferro velho. Rebeldia e feitiçaria. Não há nada pior do que rebelar contra o ministério. A Bíblia diz que o pecado da rebeldia é pior do que feitiçaria. E quando não nos arrependemos, sempre colhemos os frutos dessa rebeldia. Seria bom se nunca vivêssemos divisões, mas quando vivemos, precisamos recorrer ao perdão. É importante voltar atrás e pedir a bênção daquele que sofreu com a divisão. Graças a Deus, tive a oportunidade de me retratar. É importante ser enviado no tempo e na hora de Deus. Às vezes ficamos desconfortáveis com as decisões de uma liderança, mas nunca pecamos por esperar e obedecer até sermos enviados. O pedido de perdão. Querido leitor, o pedido de perdão aconteceu muitos anos depois, em 2006, mas vou narrá-lo agora para não perder a sequência de fatos. Depois voltaremos aos anos 80, continuando de onde paramos do ferro velho. Aquele foi um dia escrito por Deus, 16 de agosto de 2006. A secretária daquela grande igreja me ligou para confirmar uma rápida reunião marcada com o pastor principal, que era o líder da igreja de onde minha família saiu sem a bênção. Cheguei tardezinha ao prédio onde ficava o escritório da igreja. Entrei pelos fundos do templo e estacionei. Naquele dia eu quis ir sozinha, pois era um momento muito meu. Fui conduzida até a antessala do gabinete. Alguns pastores entravam e saíam, outros, assentados, conversavam sobre assuntos da igreja. Algumas obreiras sorriam um sorriso de bem-vinda. Eu respondia de maneira simpática. O ambiente era de amor e admiração ministerial. Chegou a minha vez de entrar no gabinete do pastor. Ele era um homem de Deus muito ocupado, mas transmitia serenidade no olhar, nos gestos, nas mãos. Tudo nele era muito sereno. Aguardei alguns minutos enquanto ele terminava de digitar e imprimir sua interminável agenda. Enquanto aguardava, eu observava. Assim que terminou, voltou-se para mim e indagou sobre minha presença. Comecei do começo e fui contando rapidamente que estava ali como uma reparadora de brechas para pedir perdão por minha família, a fim de que meus pais fossem perdoados por terem ido embora da igreja em rebeldia. Conversamos durante muito tempo. Percebi que ele, mesmo tão direto e atarefado, tinha um tempo a mais para me ouvir e me ensinar. Encarei aquela reunião como um discipulado e aprendi como um homem em sua idade madura ainda conseguia pregar em 3 ou mais estados diferentes em um mesmo dia. Fiquei surpreso com sua disposição e memória. Ele se lembrou de detalhes de 25 anos atrás e organizou em minha cabeça algumas histórias truncadas daquela época. Uma delas foi a história do pastor que, no meu entendimento, havia sido transferido, mas na verdade ele tinha ido embora por vontade própria sem nunca ter pedido liberação.
Durante nossa conversa, que acabou mudando de direção, o pastor me mostrou sua agenda e me contou alguns de seus segredos para conseguir cumprir tantos compromissos. Em resumo, os segredos eram dormir quando sentia sono, comer quando estava com fome, sem exagero e sem temperos, e nunca comer nada que fizesse mal à saúde. Seu objetivo era viver muito para pregar muito, sempre com disposição. Ele compartilhou sobre suas viagens ao exterior, suas experiências em países onde o evangelho era proibido. Falou sobre seus alvos, os povos a serem alcançados. Eu fiquei ali parado, ouvindo e perguntando durante um tempão. Alguns minutos antes, enquanto me dirigia para lá, eu tinha imaginado outro roteiro: entrar no gabinete, apertar a mão dele, pedir perdão e sair. Na minha cabeça, homens ocupados não tinham tempo para conversar. Mas naquela sala não era o tempo que mandava, mas o Espírito Santo. O relógio obedecia ao que Deus queria fazer. Em certo momento, depois de orarmos, ele me disse: fala para o seu pai e para a sua mãe que está tudo certo, para não se preocuparem, pois nunca tive rancor nem mágoa. Eles sempre estiveram livres de minha parte. Então perguntou: eles ainda estão casados? Respondi que não. Quando voltaram para Jesus, já estavam comprometidos com outras pessoas. Ele fechou o semblante e disse: espero que estejam felizes. Então franziu os olhos e exclamou: casamento é um só, não é, irmã? Respondi afirmadamente: sim, senhor pastor, é um só. Fiquei em silêncio pensando. Aquele silêncio interior me entorpeceu. Que verdade absoluta. Sabe, ninguém é obrigado a viver com quem lhe faz mal. Essa é uma constatação de Jesus, quando disse em Mateus 19:8, Moisés lhes permitiu divorciar-se de suas mulheres por causa da dureza do coração de vocês, mas não foi assim desde o princípio. Porém, que coisa linda é o casal da juventude envelhecendo de mãos dadas, assim como esse pastor e sua esposa. Esse é o ideal de todo casal, mas com graça, alguns conseguem recomeçar e Deus dá outra chance. Só sei que essas palavras ficaram marcadas com fogo no meu coração. Casamento é um só, irmã. O divórcio é como um aborto, mata algo que estava sendo gerado, e eu, com tão pouca idade, vivi um divórcio intensamente, o dos meus pais. Mais tarde vivi 3 abortos espontâneos e posso lhe dizer que são 2 coisas muito parecidas e muito sofridas. Tipo de coisa que não se deseja a ninguém, nem ao pior inimigo. Só uma cura, o sangue de Jesus misturado em sua palavra. Caso contrário, pedaços inteiros ficam irrecuperáveis e mortos para sempre dentro de nós, ou são enterrados vivos. Joyce Meyer disse que o que é enterrado vivo nunca morre. Sim, o divórcio é como a morte. O aborto mata a gente, mas Jesus é vida, e vida em abundância. Aleluia! Muito obrigada por acompanhar a 5ª parte da leitura do livro Fernanda Brum, e foi assim, escrito por Fernanda Brum.